controlo a mancha. E às vezes parece que tá andando por um monte de lado aí, escapando, mas é legal, isso é parte da mágica da aquarela. Tem que deixar um pouquinho também acontecer os acidentes sem sofrer muito. Deixa ela invadir, é legal. Vou pegar o verdinho mais claro. Vou continuar o vestido dela aqui embaixo. Aí uma coisa difícil que eu acho aqui pra mim, mas eu me acostumei com isso, é porque eu não sou muito disciplinado com as tintas que eu vou colocando na hora. Tá misturando lá o verde com o amarelo, lá tá um inferno assim. Aí o legal é ter um godê mais organizado, com as tintas separadas. Porque senão, depois pra você pegar a tinta pura é difícil. Vamos lá. Faltou um pedacinho de vestido. Então tudo isso que eu estou fazendo, isso aqui é a base, né? A aquarela ela permite que você venha outras camadas colocando mais informação, mais detalhes se você quiser, né? Depois que você faz essa primeira passada. Ela permite que você venha escurecendo, colocando, né? De repente aqui no rosto eu fiz uma mancha só. Eu posso colocar a sombra da pálpebra, né? Uma sombra no nariz, eu posso vir trabalhando dentro da orelha, do cabelo, onde eu quiser. Isso que ela secar, eu posso fazer uma segunda camada de mancha. Então nesse ponto agora, que ela já tá aqui em cima já tá seco, eu posso voltar ali, vou pegar um pincel um pouquinho menor, né? Super pequenininho. E vou voltar ali, vamos trabalhar um pouquinho na cabeça. Vou fazer uma coisinha aqui. Quero colocar uma sombrinha no cabelo. Vamos lá. E aí eu sempre fico, isso é uma coisa que não é todo mundo que faz, mas é legal experimentar. Eu sempre fico com dois pincéis, um limpo e um sujo. Então um eu pinto e o outro tá limpo ali pra controlar, de repente fazer uma manchinha. E às vezes você começa a pintar e se empolgar na hora que você tem um na boca, nesse dedo assim, e aí você tá experienciando tomando água da tinta. E tomando água da tinta. Tomar cuidado. Como eu sempre picarei com maior, eu não vou usar o papel para ela. Então o papel vai entrar e vai desmanchar. Eu vou usar um pincel bem com água dentro do cabelo. Vou fazer tudo que você faz. E aí você coloca Vai dar errado esse negócio. E aí é aquela coisa, você começa com um clarinho, mas na hora que você coloca o contraste, né, que é essa diferença entre o escuro e o claro, é que você vê a pintura nascer, né? O truque da luz, ele tá na sombra para aquarela, né? Você não pinta a luz, você pinta a sombra e é assim que você cria as cores da luz. Então, no caso agora é que tá aparecendo o cabelinho dela aqui, que eu tô colocando uma cor mais escura, mais intensa. Eu vou tentar fazer a pincelada solta, né? Aí eu volto ali com o pincel limpo, faço uns degradês em algumas partes, que era para não ficar tudo recortado, então em alguns pontos eu vou ter transições suaves e em alguns pontos eu vou ter transições duras. E esse papel que eu estou trabalhando por ele ser lisinho, ele mostra bem as manchas. Então, você faz uma manchinha, você vê super bem a manchinha que você fez. Agora eu vou fazer, aproveitar que eu estou entrando nessa hora da sombra aqui, e vou fazer também a sombra da pele. Também ela vai ser levemente colorida. Uma coisa que a gente pensa às vezes é que a sombra é sempre preta, e não é. Se você prestar atenção, você vê que tem sombra que é azul, tem sombra que é meio vermelha. Então sempre usar cor na sombra, né? Não deixar a sombra ser
uma parte morta. Isso é de onde? Vamos ver como é que tá essa cor. Eu tô usando uma paleta que não é branca, então tô tendo que chutar um pouquinho. Ó, fazer a sombra do rosto. Aí eu venho criando um degradê, ó. Tá vendo? Só molhando, ele quebra. A profundidade que você já dá, só de vir com um tom de sombra, né? Você pode ter inúmeros tons de sombra, né? No caso a gente vai fazer nesse riscado porque eu tenho, mas a gente pode trabalhar vários tons diferentes. Oi? Eu reparo o silêncio de alguns dos membros da mesa, né? Que a gente concentra no processo de desenho e esquece que tem como conversar com as pessoas. O Wesley se concentra muito, eu esqueci inclusive como a microfone. Se eu falar muito, vocês avisam. Então, eu Tanto eu quanto a Deus somos também professores na vida, né? E tem um ato de falar muito. Da nossa natureza. Eu pedi para os nossos amigos da mesa, em algum momento, falar o que tem dentro aqui no PIC, como vocês podem encontrar o trabalho deles aqui, tá? Algumas pessoas não esqueçam de falar sobre o trabalho deles aqui, tá? E eventualmente me preocupado com alguma coisa que está se divertindo muito aqui. Eu estou com vergonha de pagar a vazia dele. Se alguém quiser fazer uma pergunta específica também, né? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se vocês conseguem. Passa o microfone a pergunta para a gente ouvir essa pergunta. Isso. Meu nome é Rafael. A pergunta é: eu vi todo mundo aqui desenhando o especial do sketch, mas tinha só o traço. Vocês têm que sombra de lá, você vai trabalhar marcando mais também. É uma escolha pessoal mesmo, né? Eu acho que é uma escolha pessoal do artista, que você pode trabalhar a sombra, a chuva, o que você quiser animado, não tem uma limitação. Eu diria que tradicionalmente na aquarela, você faria o traço na linha e deixaria para resolver a parte de luz e sombra com a aquarela mesmo. Mas a linha pede que você faça um planejamento anterior, né, num outro papel, como você resolver a luz e sombra daquele desenho, principalmente se ele for muito complexo. Você vai fazer uma ilustração que tem muitos personagens, tem, né, um cenário muito complicado, e você planeja antes, às vezes planeja antes no papel sulfite, e eu já planejo o desenho e a iluminação, antes de passar na mesa de luz e trabalhar no papel especial do aquarela. Mas acho bem pessoal. Assim. Normalmente eu faço esboço no papel sulfite, como a Júlia, e eu não planejo muito não, mas na hora que eu estou fazendo o esboço, tem alguma... como eu faço o esboço a lápis muito detalhado, às vezes, apesar de ser rápido, aí parece que já está na minha mente mais ou menos o que vai entrar assim, de sombra depois, de luz e tudo. Mas não é um planejamento muito criterioso, na verdade. Então, eu faço aquele esboço e depois imediatamente já jogo o papel na mesa de luz, pego os traços principais, dou o papel para ela e vou pintando. E assim, os acasos são legais, porque às vezes eu não planejo muita coisa não. Aí eu estou no meio do desenho, imagina assim, a luz está vindo de cá e aí eu vou jogar a sombra do lado de cá, porque a luz está aqui, então imagina onde está o ponto de luz e o trabalho desenrola assim. Eu não acredito, eu não consigo ficar muito planejando, muito colocando exatamente onde fica, não, porque isso vai ficando, o trabalho para mim vai ficando muito moroso, ficando muito técnico, aí eu realmente não tenho mais dificuldade de terminar o trabalho. Então eu prefiro já começar a trabalhar e já no meio do processo a gente fica onde tem luz e sombra.
Então, eu raramente trabalho com aquarela. Geralmente, quando eu trabalho com aquarela, é um outro projeto especial, assim. Eu trabalho mais com tinta acrílica. E, geralmente, quando eu trabalho com aquarela, eu faço um esboço muito rápido, mais para definir o espaço positivo e negativo da ilustração, né? Que vai ser ocupado e não vai ser ocupado pelo trabalho com tinta. E aí, eu gosto mais de caoticamente descobrir a ilustração no meio das pinceladas. Sim, lembrando que se alguém tiver mais alguma pergunta, é só entrar em contato com a mesa que a gente responde. Para falar do meu processo também, eu uso muito o processo de planejamento no sketchbook. Lá eu consigo tentar coisas que eu não tentaria no papel de qualidade. Então eu tento, eu faço desenhos todo com sombra, luz, grafite, tudo empilhado, jogo para cima e vejo se funcionou. Se funcionou, eu transfiro tudo para o papel. Então assim, eu faço realmente no laboratório, no caderno de esboço, para ver se aquilo funcionaria em outra suporte. Você vai postar isso depois? Ou vai guardar? Posto. Te mando se quiser. Mas é bom, cara, ter vídeo aula, cara. Colocando agora alguns pontos de sombra. Desligar minha câmera aqui. Eu te mando, tá filmando, você tá filmando, vai lá. E fazem favor de atravessar o papel. Aí está apresentando esse desenho, mas na verdade esse desenho é esse desenho. Então, eu não tenho muito carinho com o caderno de desenho. É realmente experimentar, então tem desenho a lápis por cima da sombra, depois a gente traz. Não tem muita preocupação com se vai ficar tudo certinho. Aqui isso é bastante para isso. Tudo que eu testo aqui é o que depois eu tenho uma ilustração mais utilizada. Com frequência são ilustrações digitais. Ou seja, eu pego isso aqui, passo para um scanner, vou no software e jogo tinta por cima do software para poder conseguir finalizar o trabalho. Ou seja, eu sou bem mais pedreiro no processo do que um artista em si. Com camada por cima e um foco de mistura de técnicas. Então, os aquarelas, mas aquela nunca teria só aquarela no final. Numa fase do trabalho aqui, eu tô vendo que o Lelis também, que a gente está começando a colocar umas áreas de sombra projetada. Que eu acho que é a sombra mais legal. Parece bobo falar, mas quando a gente está andando, por exemplo, num dia nublado na rua, se você prestar atenção, você não consegue ver direito a sombra das pessoas no chão, né? Porque você tem uma luz difusa que está vindo de todos os lados, então você vai ter um leve degradê só, você não vai ter essas sombras marcadas. Se vocês prestarem atenção no trabalho do Lelis, que está uma exposição enorme ali no centro ali da exposição, stand, vocês vão ver que ele trabalha bastante com sombra projetada. Então você vê aquela sombra marcadinha, que forma uma linha, né, em cima da cor que está embaixo. E é engraçado como às vezes você faz uma base, você vem com a sombra projetada e o trabalho fecha, já fica pronto, né? Você cria aquela sensação de iluminação, né? Como aqui, né? Se você tirar todas as sombras, você vê que as coisas todas parecem flutuar, né? Você não sabe onde está exatamente. Que pode ser a sua intenção, mas se você quer fazer uma ilustração que tenha um tom mais realista, não necessariamente realista, mas que dê essa sensação de volume, isso é muito importante colocar as sombras projetadas. Eu normalmente trabalho assim, eu faço a base da cor local, principalmente quando é ilustração, né? Quando é com referência fotográfica eu fico mais solto, mas eu faço uma base com a cor local mais clarinha, com alguns degradês que eu precise. Aí eu crio a sombra de volume, né, que é a sombra que faz o redondo das coisas, né, que é uma sombra mais renascentista. E depois você entra no final com a sombra projetada. Normalmente, uma das coisas legais da aquarela é entrar com a sombra projetada juntando, né? Então, às vezes você vai trabalhar com o mesmo tom de sombra em áreas que tem cores diferentes, né? E isso em outras tintas não é tão comum de fazer. Por que a gente faz isso na aquarela e funciona super bem? Porque a aquarela ela é transparente e ela soma com o que está embaixo. Então o que acontece é que vira uma sombra que é um tom mais escuro e harmonizado por uma cor, misturado com o tom que está embaixo. Isso é muito mágico da aquarela. Eu
gosto bastante de usar isso aí. Então às vezes você vem com um tom meio roxinho, azulado, e você vem fazendo a sombra inteira com a mesma cor, mas as sombras ficam de cores diferentes, porque ela está somando com a cor que está embaixo. Então quem gosta de experimentar com aquarela é legal tentar fazer isso. Faz tudo na cor local e depois vem fechando com uma sombra projetada usando meio que a mesma cor mesmo. Fica bem legal. E é legal que você ganha tempo também. Às vezes você vai fazer um trabalho que são um monte de ilustrações ou que é uma história em quadrinhos, que, meu, é puta trabalho, inferno. Se você faz uma coisa mais ou menos, se você se planeja para fazer assim, você vai ter duas etapas. Você vai ter a etapa da cor local e a etapa da sombra projetada, e aí você passa pro próximo quadro. Diferente de quando eu pinto, às vezes, né, às vezes eu pego uma foto, vou fazer um estudo de luz e sombra da foto, mas aí é outro processo, porque eu não estou inventando, né? Por exemplo, esse aqui eu não precisei inventar nada, esse aqui é um estudo de uma pintura do Anders Zorn. Esse aqui eu já precisei inventar tudo, porque é uma ilustração, né? Esse aqui eu precisei inventar tudo, porque é uma ilustração, não tinha referência. Mas vocês podem ver que eu trabalho bem assim, eu trabalho a cor local e depois eu venho com uma sombra, né? Criando uma sombra projetada e às vezes já a sombra de volume aqui em cima do... Vamos lá, o que eu vou fazer mais aqui? Vocês são originais? São originais. Vamos pegar. E só para não passar muito para trás, se você quiser mostrar para quem está aí perto de você. Eles são todos feitos com aquarela? É tudo aquarela. Esses aqui são todos aquarela. Esse também é aquarela. A diferença, ó, esse é um papel bem lisinho, né? O satinado, que é o que eu estou trabalhando aqui. Esse já é um papel mais rugoso. Então ele tem textura como esse que o Lélio está trabalhando, né? Esse aqui também tem textura, né? Então às vezes dá um pouquinho de diferença. Mas uma das coisas que é interessante é que as pessoas acham que aquarela só dá pra fazer clarinho, florzinha, sei lá. Mas não, ela é poderosa. Você pode fazer o que você quiser, inclusive florzinhas clarinhas. Mas se você quer... Isso aqui é um estudo de uma pintura a óleo. Então o Zorn fez uma pintura a óleo lá, um cara super famoso, quem quiser procurar, o cara é uma foto. E aí eu peguei e fiz um estudo em aquarela de uma pintura a óleo, né? Não tem problema, eu só tô tentando acertar as cores e os valores, né? Uma outra coisa boa do papel bom é que ele aguenta que você pinte no frente e verso. Ele é caro, então isso é bem importante no começo quando você está treinando, porque custa, sei lá, R$30 uma folha e você tem que economizar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você usa um lado só do papel, você sabe qual que é o melhor lado para você? Eu pego ele, o satinado às vezes eu fico olhando qual que é, se é o lado mais liso ou se é o lado menos liso. Eu sempre olho pela marca d'água. Pela marca d'água, mas eu uso os dois. Você usa, né? Eu uso. Não tem diferença. Quando é estudo, eu uso quase todos frente e verso. Quando é ilustração, às vezes que eu gosto, eu quero guardar, e eu faço um lado só e guardo. Cara, esse foi 40 minutos de episódio, então. Eu vou começar o vídeo. No começo, quando eu estava na faculdade, eu vi uma miséria danada, assim, pobreza só como artista. Eu fazia muita reciclagem de materiais. Eu vasculhava o chão da Belas Artes procurando bons materiais para fazer a pintura. Eu não sei comprar papel de aquarela em quantidade alguma. Então eu arriscava qualquer papel, mesmo iluminado, eu arriscava sulfite, eu arriscava. E eu ia vasculhando por papéis que aguentassem isso, né, e fazer tratamento.